Cauê, o Sport também foi para uma contratação bem menos emergencial, tá? No meu caso, Isso. na minha visão, desnecessária, tá? Desnecessária. O Sport nem anunciou, na verdade. Saiu no bid, né? Alisson Cassiano, né? Jogador com longas passagens aqui pelo futebol do Nordeste, né? Vitória, ABC, No 13. ABC. E E recém-rebaixado assim, com a Ferroviária de Elano, lá em São Paulo. Como é que o é, Sport chega nesse nome? Como é que você analisa esse reforço, essa última veja, inscrição aí no Nordeste? Alisson fez até uma Série B decente pelo Vila Nova, Pelo aquele Vila segundo Nova. turno do Vila Isso. Nova, que foi muito bem, né? Então, eu acho que foi entre as três equipes, quatro equipes, de melhor campanha no segundo turno. Então levava Então gol, né? ele estava naquele contexto, uma equipe que empatava muito, acho que só perdeu 4 vezes. No scout dele, na Série B, eu acho que ele só perdeu, teve 3 jogos de derrota do Vila. Então, jogador assim, rodado, mas que nunca chamou muita atenção. Joga dos dois lados, apesar de ser destro, joga do lado esquerdo também, jogou muito do lado esquerdo no ABC. Mas eu não consegui, assim, ver um sentido nessa contratação no esporte. Espero, porque aí a gente vai na sensibilidade e torcer para que alguns cenários não se confirmem. Espero que isso não signifique, por exemplo, que a Ju, que é um zagueiro super promissor, não vá para um final de fila e que o esporte, que a Ju perca um ano da carreira dele por uma má avaliação das necessidades de elenco do esporte. O esporte não precisava desse jogador. Se for apenas uma ideia de que vamos ter um zagueiro mais experiente ali e que não necessariamente vai furar a fila dos que estão já aí, mas somente para ter um cara talvez um pouco mais cascudo de Série B ali e tal, e barato, porque não é possível que, apesar que no esporte tudo é possível, né? Mas é Não, é um zagueiro verdade. barato, de vamos dizer, 20, entre 30 mil, vamos dizer assim, então não seria um gasto tão grande, mas é uma perda de tempo. Até para você estar negociando com um cara desse, você está perdendo tempo, em vez de estar trazendo, em vez de estar pensando em outras prioridades que existem dentro do clube. Então, assim, eu achei um grande desperdício de tempo e até de dinheiro e uma sinalização péssima para a base do esporte. Achei Porque também. o que é que os jogadores que estão ali enxergam com isso? O que é que Renzo enxerga com isso? O que é que a Ju enxerga com isso? O que é que Baraca, que tudo bem, está indo lá para o torneio na Itália e ok, porque ainda tem idade para aquilo tal, e é melhor do que ficar parado só vendo treino. Enxerga com isso. Que existe uma prioridade do clube para os jogadores da base. Até para aqueles que estão dando respostas nas categorias de base. Porque não é qualquer um jogador, não é simplesmente é, porque tem que abrir espaço para o jogador da base. Não, é para um jogador que é considerado um super talento da base do esporte e um dos principais jogadores da base do esporte, que é a Ju. Então, assim, é surreal, Nem às joga. vezes, essas coisas. Aí, Alisson E o Cassiano passou professor, aqui no Vitória. infelizmente, corrobora com isso, porque se ele não dá brecha para os jogadores jogarem e mostrarem o que aconteceu por acidente com os volantes, porque talvez o Sport tivesse atrás do volante, mas por acidente, pelas lesões de Ronaldo e de Eduardo, se mostrou que o Sport tinha, né? Como os acidentes não ocorreram de forma mais grave na zaga, o Sport está indo contratar. Pedro viu de Alisson perto aí no Cassiano, Vitória, né? Exato. o torcedor do Vitória não tem muita saudade, não. Ele passou aqui no ano passado, fez parte do time que foi eliminado na primeira fase, ano passado, o time que era comandado por Dado Cavalcante. E depois que terminou o Baiano, com a eliminação do Vitória, o Vitória tinha que reformular o time ali para a Série C, e o Vitória fez uma lista ali de dispensas, Alisson Cassiano foi um dos dispensados. Então, o Vitória não contou para ele para uma disputa de Série C. O nível do esporte é maior esse ano, obviamente, né? Então, também não consigo compreender muito essa contratação, não. É muito. Existem algumas questões a se observar, né? Jogadores que
da comissão técnica, membros da comissão técnica passaram pelos clubes, são os mesmos que Alisson passou, né? E aí você vai fazendo aí Enfim, jogador que é próximo, né? Próximo Fred, da linha de contratação que trabalha aí na comissão técnica, categoria de base do esporte. Fala, Minhoca. eu estava até dando uma olhada, olhando pelo Footstats, né? Assim, os números deles não é ruim, não. Aliás, é até chamando a atenção, assim, é um zagueiro que tem um bom índice de passe, acima de 93% de índice de passe. Tudo bem que zagueiro geralmente tem um índice de passe beirando por volta de 90%. Bom índice de número de rebatidas por jogo, geralmente 10 bolas rebatidas por jogo, que é um alto número para um zagueiro. Então, assim, ele tem. Talvez o Sport olhou assim, pô, o cara, mesmo tendo sido rebaixado, tem alguns fundamentos que chamaram a atenção. Mas eu acho que bem passado, né? Mas é o que o Cauê mencionou, né? Que é assim, talvez nessa sinalização do esporte é perder a oportunidade de olhar para um jogador da base muito promissor, né? De trabalhar ali com os profissionais, de tirar o espaço de um jovem atleta que poderia estar se aprimorando, né? Com o elenco principal, né? Eu acho que esse mais é um ponto assim, positivo que eu olhei para ele, assim, que é os números do Paulista. E mais um ponto a acrescentar, Fred, é que não é um zagueiro, vamos dizer, que tenha aparecido diante de uma oportunidade de mercado, vamos chamar assim. Não um zagueiro de 23 anos, 24 anos, opa, uma oportunidade de mercado que a gente traga esse cara, porque esse cara, a gente pode perder Thierry no meio do campeonato, mas esse cara é jovem, pode ser o futuro do esporte antes de Aju, ou pode ser Não, é um cara que já tem 28, vai fazer 29 anos, é razoável, é dentro do razoável, tem um pouco do que Minhoca colocou aí, ele é uma das características dele até de saída de bola, assim, não é horrível na saída de bola, mas também não é nada fora do comum. Então, assim, nem nessa questão de, opa, estou aproveitando a oportunidade porque é um cara que pode render dinheiro para mim, não existe isso. Simplesmente, assim, parece que eu não acredito no que eu tenho em casa. Então, eu vou trazer esse cara aí. Ele falou Ou isso, a da brodagem. Né? Ou da brodagem. Jonathan Sattler até ressalta isso, né? O próprio Antes falou que a Aju não se mostra pronto para o profissional na avaliação dele.